O mago Radagast era tão burro assim, ou ele só parecia ser? Eu procurava você, Gandalf. Tem alguma coisa errada. Sim. O Saruman claramente achava que ele era um completo idiota, mas o Gandalf achava que ele era sim um grande mago, lá do seu jeito. Vou atraí-los para longe. Esses são orcs de Gundabad. Vão alcançá-lo. Quem estava certo? Afinal, quão poderoso era Radagast, o Castanho? Esses são coelhos, Rosgobel. Gostaria de vê-los tentar. O mago Radagast, o Castanho, é um personagem que aparece muito pouco em O Senhor dos Anéis e em O Hobbit. Nos filmes de O Hobbit ele tem um papel importante, mas nos livros ele quase não é mencionado. Em O Hobbit só falaram dele uma vez, e em O Senhor dos Anéis ele só é citado quando os personagens estão contando as suas histórias no Conselho de Elrond. Ou seja, ele nunca aparece pessoalmente, mas ainda assim ele se destaca como um dos magos, junto com Gandalf, Saruman e os outros 2 magos azuis. Talvez ele chame atenção justamente por isso. Ele é um mistério, alguém poderoso ligado à natureza, de quem ouvimos falar, mas nunca vemos de verdade. No Conselho de Elrond, tanto Gandalf quanto Elrond parecem acreditar que ele poderia ser um aliado importante e até enviam mensageiros para procurá-lo, mas quando percebem que ele sumiu, simplesmente não falam mais dele, como se no final das contas ele não fosse tão essencial assim. Mas então, Radagast era forte ou só era um cara que vivia no meio do mato cercado de animais? Para entender melhor, vamos voltar à origem dele. Radagast não era um humano comum, ele era um Maiar, um ser espiritual, algo como um anjo no mundo de Tolkien. No começo dos tempos, ele era chamado de Elendil e servia a Yavanna, a Valar responsável pelas plantas e pela natureza. Isso faz todo sentido, já que ele virou um mago completamente ligado ao meio ambiente. E durante milhares de anos, ele provavelmente ficou por aí, ajudando as coisas a crescerem sem grandes destaques na história. Ele só entra na trama quando os Valar decidem mandar os magos para a Terra-média na Terceira Era. O Saruman foi escolhido pelos Valar. Um dos magos azuis foi enviado por Aule, e ele quis levar o seu parceiro junto com ele. E o Gandalf foi escolhido por Manwë. Já o Radagast, ele só foi porque a Yavanna insistiu muito. O Tolkien nunca explica exatamente o motivo, mas faz sentido pensar que a Yavanna queria alguém para proteger a natureza, especialmente contra aqueles que pudessem destruí-la. Ela já tinha mostrado essa preocupação antes, quando Aule criou os anões, e Yavanna pediu para que a natureza tivesse seus próprios protetores, o que acabou levando à criação dos Ents. Então, ela provavelmente não confiava que Saruman daria a mínima para o meio ambiente, e aí ela mandou Radagast para equilibrar as coisas. E ela estava certa, o Saruman não era exatamente um defensor da natureza, e desde o começo ele já olhava para Radagast com desprezo. Parece que ele nem queria levar o Radagast junto com ele para a Terra-média, e a Yavanna precisou insistir muito para que ele aceitasse. Isso já mostra que o Saruman não era lá muito confiável desde o começo. Depois que chegaram à Terra-média, a opinião de Saruman sobre o Radagast não mudou nada. Quando Saruman fala sobre ele para Gandalf, ele debocha. Não fale comigo sobre Radagast, o castanho. Ele é um pobre tolo. Radagast, o castanho, riu Saruman e seu desprezo ficou evidente. Radagast, o domador de pássaros. Radagast, o simplório. Radagast, o tolo.
mas ele teve inteligência o suficiente para cumprir o papel que eu dei a ele. Ou seja, o Saruman usou o Radagast para os seus próprios planos. Mas isso quer dizer que Radagast era fraco? Ou ele só não se importava com o jogo de poder? Isso é algo que podemos discutir. Radagast pode não ser tão sábio, inteligente ou poderoso quanto os outros magos, e Saruman achava que podia manipular ele facilmente. E na verdade conseguiu. Christopher, o filho de Tolkien, ao resumir as anotações do pai, descreveu o Radagast como alguém que tem menos poder e sabedoria do que o Gandalf e o Saruman, o que deixa bem claro que ele nunca esteve no mesmo nível deles. Por outro lado, o Gandalf tinha uma opinião diferente. Ele dizia que Radagast era um mago digno, um mestre das formas e das mudanças de tom, e que tinha um conhecimento impressionante sobre ervas, animais e pássaros. Mas sei lá, talvez nós devêssemos ficar com um pé atrás com essas palavras do Gandalf. Afinal, com os magos azuis desaparecidos e o Saruman bem sendo o Saruman, o Radagast era o único mago que restava para Gandalf considerar como um colega. Então faz sentido ele ter um certo carinho pelo Radagast. Mas o fato é que o Gandalf não estava mentindo. O Radagast realmente tinha habilidades impressionantes. Ele conseguia se comunicar com os animais, inclusive alguns bem poderosos. O Gandalf pede a ele que envie mensagens para todas as aves e criaturas que forem as suas amigas, e isso aparentemente inclui até as grandes águias. Nos filmes, Gandalf chama uma águia através de uma mariposa quando está preso em Orthanc, mas nos livros, as águias aparecem porque o Radagast que enviou elas. Ou seja, ele tinha uma conexão real com esses seres e podia fazer com que eles realizassem tarefas para ele. Além disso, o Gandalf menciona que Radagast era um mestre em formas e mudanças de tonalidades. Isso é uma descrição bem vaga, mas parece indicar habilidades ligadas à camuflagem, ilusão e até manipulação de percepções. E tem um detalhe que quase ninguém percebe. Depois que o Radagast interage com o Gandalf e com o Saruman, ele simplesmente some. O Elrond até manda elfos procurarem por ele na sua casa, mas ninguém o encontra. Não há rastros nem vestígios. E os elfos são ótimos rastreadores, mas nem eles conseguiram descobrir para onde ele foi. Será que isso foi apenas coincidência ou ele usou essas suas habilidades para desaparecer? Talvez o Radagast fosse muito mais talentoso na arte da ocultação do que a maioria imagina. Eu, particularmente, acredito que ele tenha ficado invisível, digamos assim, de propósito, para que não o encontrassem em casa. E tem mais uma coisa que vale a pena lembrar. O Saruman queria que o Gandalf pensasse que Radagast havia se aliado ao inimigo, mas o Gandalf descartou essa ideia na hora. Ele disse que seria impossível convencer Radagast a trair, porque ele era honesto demais para isso. E isso diz muito sobre o caráter dele. O Gandalf sabia como Saruman podia ser persuasivo. Ele chegou a alertar os seus aliados sobre o perigo da voz de Saruman, dizendo que ele tinha um poder que poucos poderiam resistir. Mas para Gandalf, Radagast era tão íntegro que nem valeria a pena Saruman tentar corrompê-lo. A essa altura, pode parecer que Radagast tem algumas habilidades legais: camuflagem, comunicação com os animais, resistência à corrupção, mas isso não chega a ser grande coisa comparado aos outros magos. Só que é bem provável que ele fosse parecido com Gandalf, no sentido de evitar magias chamativas, quando algo mais sutil resolveria a situação. Ou seja,
Ele poderia estar usando diferentes formas de magias ligadas à natureza o tempo todo, e a gente simplesmente nunca percebeu. A verdade é que nunca vemos o Radagast enfrentando um desafio real, como Gandalf lutando contra o Balrog ou o Rei Bruxo. E sinceramente, não há nada nos livros que sugira que ele seja tão forte quanto os outros magos ou seres como Sauron e o Balrog. Na verdade, tudo indica o contrário. Mas talvez comparar o Radagast diretamente com o Gandalf e com o Saruman não seja muito justo. Ele pode até ser o mais fraco dos magos da Terra-média, mas isso ainda o coloca bem acima da maioria dos seres vivos. Como um Maiar, ele é imortal. Ele existia antes do tempo e ainda estará lá quando tudo acabar. Não dá simplesmente para matar ele, o seu espírito continua. Ele tem séculos de experiência, conhecimento sobre o futuro e uma ligação com a Terra-média mais forte do que quase qualquer outra criatura, com exceção de alguns seres estranhos como o Tom Bombadil, mas o Tom Bombadil sempre foge à regra. As grandes águias ouviam os seus pedidos e quando ele quis sumir, ninguém conseguiu encontrá-lo. Os seus poderes não eram chamativos, mas eram bem impressionantes. O Saruman conseguiu usar ele para os seus planos, mas nunca poderia corrompê-lo, e isso não é pouca coisa. O Gandalf e outros seres poderosos o respeitavam, e até o Beorn, que não gostava muito de magos, admitia que Radagast não era tão ruim. É verdade que Tolkien deixa claro que Radagast não voltou para Valinor no fim da história e que, de certa forma, abandonou a missão que os Valar deram para ele. Mas isso não significa que ele falhou. Antes mesmo da história principal começar, ele já ajudava enviando seus amigos animais para procurar o Um Anel. E mesmo que os filmes de O Hobbit tenham dado muito mais destaque para ele na descoberta de Sauron em Dol Guldur, faz sentido pensar que ele esteve envolvido nisso, já que ele vivia perto da Floresta das Trevas. No fim das contas, o Radagast não era um dos seres mais poderosos da Terra-média, mas ele estava muito acima do que qualquer mortal. Wait! Take this. Os seus poderes eram sutis. Se ele estivesse usando magia, você provavelmente nem perceberia. Talvez fosse só um pássaro voando no céu, ou uma leve mudança de cor na floresta. Mas ele era, sem dúvidas, um mago digno. If what you say is true, then you'll need it more than I. Thank you. Para um mago tão poderoso, a gente não vê o Gandalf usando seus poderes com frequência, né? E quando ele usa, eles nem sempre parecem ser tão incríveis assim. Então, que tipo de mágica ele consegue fazer? Viva o bolseiro! Não me tome como um mago de truques baratos. O quão poderoso é o Gandalf? Ele é apresentado pra gente em O Senhor dos Anéis e O Hobbit, lá no Condado, como um grande mago. Mas pros hobbits isso significa basicamente que ele é ótimo em fazer fogos de artifício. Justo, né? Afinal, eles são um povo simples, com expectativas simples, que não sabem muito sobre o mundo lá fora. Mas pensando bem, é curioso que para alguém tão poderoso, o Gandalf usa os seus poderes mágicos de um jeito bem discreto. Ele não é como os outros magos que a gente vê em mundos de fantasia. Por exemplo, ele nunca lança bolas de fogo nos Nazgûl, não se teletransporta ou fica invisível. Então, que tipo de poderes que ele tem? Para começar, nós precisamos lembrar que o Gandalf não é só um velhinho que aprendeu uns feitiços. Ele é um Maiar,
um ser mágico criado pelo pensamento de Eru Ilúvatar, o criador de todo o universo de Tolkien. Ele é imortal e pode assumir formas diferentes, por isso que ele morre como Gandalf o Cinzento e volta como Gandalf o Branco. E o Gandalf tem o dom da previsão. Ele sabe algumas coisas que vão acontecer, mesmo sem saber exatamente todos os detalhes. Não é coincidência ele ter uma ligação tão forte com os hobbits do condado. Ele sabia que eles teriam um papel importante na história. E ele também sabia que o Gollum seria crucial no final, mesmo sem saber se seria pro bem ou pro mal. Como Maiar, o Gandalf é muito mais do que um humano comum. Ele é um ser espiritual que consegue perceber coisas em um nível diferente do que as pessoas normais conseguem. Essa sensibilidade e a previsão dele foram fundamentais para o sucesso da missão do Anel. Não é exatamente um poder, mas a sabedoria dele foi o que levou ele a confiar o Anel a Frodo e a organizar aquele ataque desesperado aos portões negros de Mordor, só para dar ao Frodo e ao Sam uma chance maior de chegar ao Monte da Perdição. Agora, ser um Maiar fazia de Gandalf um ser imortal, mas não significava que ele sabia tudo ou que ele era invencível. A luta em Moria contra o Balrog deixa isso bem claro. Ainda assim, ele era um dos seres mais poderosos da Terra-média, com habilidades mágicas que estavam no DNA dele, digamos assim. Tolkien era famoso por criar um sistema de magia bem sutil, então é difícil separar o que é natural do que é mágico nos poderes de Gandalf. Mas, de qualquer forma, ele estava entre os seres mais fortes de toda a Terra-média. E tem mais. Logo que ele chegou à Terra-média, o Gandalf recebeu um presente que aumentou ainda mais o poder dele. O elfo Círdan deu para ele Naira, um dos 3 anéis élficos de poder. Esse anel tinha 2 grandes efeitos. Ele dava ao Gandalf a capacidade de encorajar tanto ele mesmo quanto os outros. Quando ele recebeu o anel, o Círdan disse: "Esse é o Anel de Fogo, ele vai te dar força nos momentos de cansaço e vai te ajudar a reacender a esperança no coração das pessoas em um mundo que está ficando cada vez mais sombrio." Eu adoro essa frase, reacender corações em um mundo que está ficando cada vez mais frio, porque isso define muito bem o Gandalf. Onde ele está, as pessoas ganham coragem, e quando ele não está, acontece o oposto. Quando ele cai em Caçadon, por exemplo, o restante da Sociedade do Anel ficou extremamente arrasado, não só de tristeza, mas também de desânimo. Aragorn até pergunta ao grupo se eles deveriam simplesmente perder a esperança. Mas o próprio Gandalf nunca desanima, nem mesmo quando tudo parece dar errado. Ele consegue passar essa confiança para os outros, reacendendo a esperança de quem está ao lado dele. Esse encorajamento pode não parecer um poder mágico tão visível, mas o impacto é real. Quando Gandalf está presente, seus companheiros se sentem mais confiantes e focados. Agora, falando de magia, Naira, o Anel de Fogo que ele carrega, parece ter 2 grandes efeitos. O primeiro é esse poder de encorajar e inspirar que eu falei, e o segundo é o controle sobre o fogo. Claro, os fogos de artifício no condado são os exemplos mais famosos, mas tem muito mais. Gandalf usa o fogo de diversas formas, acendendo fogueiras com madeira molhada, iluminando os caminhos em Moria ou até jogando pinhas flamejantes nos lobos. E não podemos esquecer que ele é ótimo em fazer anéis de fumaça, né? Mas o Gandalf não se limita à magia de fogo. Ele conhece vários outros tipos de magia. Ele mesmo menciona que sabia mais de 200 feitiços para abrir portas.
Em Moria, ele usa um feitiço para fechar uma porta e segurá-la contra os inimigos, e às vezes ele muda sua aparência para parecer mais alto e ameaçador. Em combate, ele também tem alguns truques, por exemplo, quando ele enfrenta os Nazgûl e outras criaturas sombrias. Em Moria, ele empurra o seu cajado por uma porta quebrada e a luz forte cega os inimigos, ganhando tempo para a Sociedade do Anel. Quando ele resgata o Faramir, ele levanta a mão e uma luz intensa faz o Nazgûl gritar e fugir. E no topo da Colina de Vento, ele enfrenta o Nazgûl sozinho e lança uma explosão de luz e fogo que Aragorn e Frodo conseguem ver de longe. Mas aqui vem um detalhe interessante. A magia de Gandalf em combate não é exatamente mágica de luta. Ele não solta raios ou bolas de fogo para destruir os seus inimigos. Em vez disso, ele usa luz e fogo mais para afastar os oponentes ou para ganhar tempo. Isso combina com a personalidade dele. Ele não é um mago de batalha, mas ainda assim consegue encarar adversários muito poderosos. Outro ponto legal é a magia mental de Gandalf. Ele é claramente telepata de algum tipo. Em Valfenda, ele conta para Frodo que sabia o que tinha acontecido porque podia ouvir os pensamentos dele. Ele também parece ter uma conexão especial com Scadufax, o seu cavalo, conseguindo conversar com ele à distância. E no final da história, enquanto todos estão voltando para casa, é mencionado que Gandalf, Aragorn, Galadriel e Elrond conseguiam se comunicar apenas com a mente, sem falar nada em voz alta. E dá até para dizer que Gandalf tem telecinese além da telepatia. Quer um exemplo? Ele quebra o cajado de Saruman simplesmente declarando: seu cajado está quebrado. E lembra quando Aragorn, Gimli e Legolas encontram o Gandalf o Branco, mas confundem ele com o Saruman? Gandalf levanta o cajado e o machado de Gimli voa para longe. A espada de Aragorn pega fogo e Legolas, contra sua vontade, dispara uma flecha que vai parar no céu. Isso é impressionante. O alcance da magia de Gandalf é enorme. Ele domina magia de fogo, magia mental, magia relacionada à água, feitiços para abrir portas, controlar luz e por aí vai. Só nisso eu já falei mais de uma dúzia de formas diferentes de magia que ele usa, sem contar as habilidades naturais que ele tem como um Maiar. E olha, tem muitos exemplos que nem entraram aqui. Gandalf sabe muita coisa sobre magia. Então, por que algumas pessoas saem da leitura de O Senhor dos Anéis achando que Gandalf não faz tanta magia assim? Isso provavelmente tem a ver com o fato de que em franquias de fantasia mais recentes, a magia costuma ser muito mais chamativa e exagerada. Comparando, o que Gandalf faz parece até simples, mas isso é totalmente intencional. Tolkien claramente quis que Gandalf usasse magia de maneira discreta, só quando necessário. Gandalf evita usar magia o tempo todo porque sabe que isso tem um custo. Quando ele faz feitiços mais poderosos, como palavras de comando, fica evidente que isso cansa ele bastante. Essas palavras de comando são um tipo de magia extremamente desgastante e misteriosa, mas isso é assunto para outro vídeo. O ponto é que Gandalf não está preocupado em ser espetacular. Ele usa a magia certa, na hora certa, e tem um conhecimento absurdo sobre o tema. Aliás, eu nem falei ainda outras habilidades dele, como ler e usar runas mágicas ou até aumentar o poder de armas encantadas.
E tem também aquela curiosa história da cerveja de Barleyman Butterbur, o dono do pônei saltitante. Gandalf disse que a cerveja dele tinha sido abençoada com um encantamento de excelência insuperável por 7 anos. E de fato, Butterbur comentou mais tarde que a sua cerveja ficou incrível depois daquele momento. Mas o mais importante é que Gandalf simplesmente não gosta de se exibir. Quase tudo que ele faz é de maneira humilde. Claro que às vezes ele usa magia de forma mais impactante, como quando ele lança fogo e luz para afastar os Nazgûl. Naquela situação, ele mesmo disse depois que aquilo foi um grande esforço, mas necessário. Frodo e Aragorn, que estavam a quilômetros de distância, puderam ver o céu noturno iluminado. Gandalf fez o que precisava, sem pensar em parecer impressionante. Isso não significa que ele não aprecie um toque artístico de vez em quando. Quem não se lembra dos fogos de artifício impressionantes no condado, dos anéis de fumaça divertidos que ele fazia com o Bilbo, ou do detalhe dos cavalos na enchente que arrastou os cavaleiros negros em Valfenda? Mas para cada momento chamativo como esses, existem vários outros em que Gandalf deliberadamente mantém as coisas simples e discretas. Essa postura reflete o caráter genuinamente humilde de Gandalf, mas também está ligada à missão que ele recebeu dos Valar. Ele não foi enviado para liderar os povos livres na luta contra Sauron, e sim para apoiá-los e encorajá-los. E ele levou isso muito a sério. Mesmo sendo um dos seres mais poderosos da Terra-média, ele se conteve para que os elfos, humanos, anões e hobbits pudessem crescer e se fortalecer por conta própria. Mas afinal, o quão poderoso Gandalf realmente era? A gente tem algumas pistas, e talvez a maior delas venha do próprio Gandalf. Quando ele retorna como Gandalf o Branco, ele se torna, sem dúvida, o mais poderoso dos 5 Istari. Ele até diz para Gimli: agora eu sou muito perigoso, mais perigoso do que qualquer coisa que você enfrentará, a menos que seja levado vivo até o trono do Senhor das Trevas. Nessa fala, Gandalf basicamente está afirmando que mesmo que existam outros seres extremamente poderosos por aí, como Tom Bombadil, por exemplo, ele agora é o segundo mais capaz e, acima de tudo, está disposto a usar esse poder de forma devastadora se for necessário. Mas o curioso é que na maioria das vezes ele escolhe não usar todo o seu poder. No final das contas, essa abordagem de Gandalf de usar o seu poder com moderação se prova certa. Ele não precisou ser exibido ou usar magia de maneira grandiosa para alcançar o que realmente importava. O seu objetivo final foi conquistado e Sauron foi derrotado. Isso é um lembrete importante. A gente fala muito sobre como o Senhor dos Anéis mostra que os humildes e aparentemente fracos podem enfrentar grandes males e vencer contra todas as probabilidades. Mas o que também fica claro é que aqueles que têm grande poder carregam uma enorme responsabilidade. Eles precisam usar esse poder com sabedoria e humildade, servindo aos outros, em vez de buscar glória ou satisfazer os seus próprios interesses. Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim. Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. Mas e você? Você acha que Gandalf fez certo em conter os seus poderes na maior parte do tempo? Ou você acha que ele poderia ter usado toda a sua força e magnitude para enfrentar o mal? Me conte aqui nos comentários. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado.
Quando nós pensamos na história de O Senhor dos Anéis, é fácil imaginar que quando Saruman traiu seus aliados e se juntou a Sauron, ele estaria disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o que ele queria, incluindo matar o Gandalf. Só que mesmo com todo o poder que ele tinha em Isengard e com Gandalf em suas mãos, Saruman escolheu aprisioná-lo no alto da Torre de Orthanc em vez de acabar com a sua vida. Um ato de maldade merece retribuição. Mas por que ele não matou o Mago Cinzento de uma vez? Será que ele tinha um plano maior para Gandalf? Um dos confrontos mais importantes de O Senhor dos Anéis é entre Saruman, o Mago Branco, e Gandalf, o Cinzento. Esses dois, que antes eram aliados, agora estavam em lados opostos. Saruman tinha decidido desde o início de A Sociedade do Anel que resistir a Sauron era inútil e tentou convencer o Gandalf a trair os povos livres da Terra-média também. E quando Gandalf recusou, Saruman capturou ele e o prendeu no alto da Torre de Orthanc em Isengard. E mais tarde, com a ajuda do seu amigo Radagast e da águia Gwaihir, Gandalf conseguiu escapar e se tornou um dos maiores oponentes de Saruman, que agora era um mago caído. Mas isso nos leva à pergunta de hoje: por que Saruman não matou Gandalf quando ele teve a chance? Saruman estava convencido de que quando ele mostrasse o seu plano genial para Gandalf, ele conseguiria convencê-lo a se juntar a ele. Só que Gandalf se tornou uma das maiores ameaças aos planos de Saruman. E o que ele fez? Matou o seu rival? Não. Será que isso foi um erro? Vocês já pararam para imaginar se Saruman tivesse realmente matado ele, como a jornada da Sociedade do Anel teria sido diferente? Porque o grupo teria que seguir sem a orientação de Gandalf. Será que eles teriam passado por Moria, por exemplo? Porque o Aragorn era contra essa ideia e só aceitou ir para lá por causa da insistência de Gandalf. Se Gandalf não estivesse lá, talvez eles tivessem tentado outro caminho. E além disso, sem Gandalf, a Sociedade do Anel teria ficado sem o seu líder principal. Caso eles chegassem a Rohan, eles poderiam não ter conseguido ajudar o rei Théoden a se livrar da influência de Saruman. E talvez Rohan nunca tivesse se levantado contra Isengard. E sem o apoio de Rohan, os exércitos poderiam não ter chegado a tempo de ajudar Gondor na Batalha dos Campos de Pelennor, que foi um momento crucial na história. Quando Gandalf explicou a sua ausência para Frodo, ele contou sobre o que aconteceu lá em Orthanc. Saruman ainda chamava Gandalf de amigo e companheiro, mostrando que talvez ainda tivesse respeito por ele, mesmo depois da sua traição. Saruman falou sobre o poder de Sauron em Mordor, tentando convencer o Gandalf de que a única escolha era se aliar ao Senhor do Escuro. Só que o que o Saruman não sabia era que no fundo ele já estava sendo manipulado por Sauron e talvez ele nem percebesse que já não controlava as suas próprias decisões. E Gandalf percebeu isso. Essa traição de Saruman mostra que ele, em algum momento, poderia ter planejado trair tanto Sauron quanto os povos livres, tentando, quem sabe, tomar todo o poder para si mesmo. Mas ele subestimou Gandalf e os povos livres da Terra-média, o que levou à sua ruína. Saruman talvez tenha deixado Gandalf vivo para que ele mesmo visse como era inútil lutar contra o Sauron. Saruman acreditava que toda a resistência seria esmagada e que Gandalf acabaria reconhecendo que ele estava certo.
Aos olhos de Gandalf não havia desejo de poder, ele queria apenas cumprir a sua missão. Como ele mesmo disse a Saruman, as suas intenções eram as mesmas de sempre, mesmo que os métodos pudessem mudar. Para entender o motivo por trás disso, é importante lembrar que no mundo de Tolkien, o mal não é completamente puro. Em Arda, poucos personagens são totalmente desprovidos de bondade, e mesmo os vilões muitas vezes não se veem como verdadeiros vilões. Saruman, por exemplo, provavelmente não se enxergava como vilão da história. Ele não queria dominar a Terra-média de forma absoluta como Sauron. Em vez disso, ele acreditava que poderia consertar os problemas que ele via no mundo, curando o que ele achava que estava errado. Só que na sua visão, isso só poderia ser feito ao criar uma nova ordem, usando o Anel, e para fazer isso, ele queria o apoio de Gandalf. Saruman via que mesmo que Gandalf recuperasse o anel primeiro, ele teria a chance de colaborar com ele e, eventualmente, traí-lo. Ele não conseguia perceber o quanto ele já estava sob o domínio de Sauron, porque Sauron já estava manipulando ele há muito tempo através da Palantir, a Pedra de Visão. Isso fazia com que Saruman fosse incapaz de ver o quanto ele já estava comprometido, a ponto de quase trair a missão pela qual ele veio à Terra-média. E mesmo assim, naquele momento da história, Saruman ainda não era completamente mau. A inveja que ele sentia por Gandalf vinha do respeito e da admiração que Gandalf tinha conquistado de todos ao seu redor. Mas isso ainda não era suficiente para que ele matasse o seu antigo amigo. A conversa entre Gandalf e Saruman na Torre de Orthanc é uma espécie de encruzilhada para o próprio Saruman. Ele sabia que Gandalf era um aliado poderoso, além de nobre e sábio, e queria que ele se juntasse ao seu plano. Saruman queria que Gandalf entendesse que a vitória de Sauron era inevitável e que se aliar a ele era a única escolha sensata. Mesmo que fosse difícil convencer o Gandalf, ele achava que tinha uma chance, porque Saruman sabia usar a sua voz como uma poderosa ferramenta de manipulação. Várias vezes ao longo da história nós vemos como a voz de Saruman era uma arma muito eficaz, conseguindo até manipular e intimidar aqueles que se opunham a ele. Ele enfeitiçou o rei Théoden e quase fez com que ele cedesse às suas vontades, e até mesmo os homens de Rohan ficaram abalados diante da sua influência. Saruman provavelmente achava que se tivesse o Anel do Poder em mãos, Gandalf se desmotivaria e talvez até passasse para o seu lado. Outro ponto importante é que Saruman já não acreditava mais na força dos povos livres da Terra-média, como Gondor, Rohan, os Elfos e os Anões. Ele via todos esses povos como fracos e divididos, sem a capacidade de enfrentar Sauron. Na visão de Saruman, os Anões ainda sofriam com as consequências de terem perdido Erebor para o Smaug. Gondor e Rohan estavam enfraquecidos e sem liderança firme, e os elfos, os que ainda restaram, estavam em um número pequeno e sem grande poder de influência. Saruman acreditava que sem uma liderança forte, os povos livres da Terra-média não poderiam resistir a Sauron. No livro fica claro que Saruman achava que os homens e os outros povos nunca mais teriam a mesma força e a mesma união que eles já tiveram na época da Última Aliança entre os homens e elfos, quando eles lutaram contra Sauron. Então, enquanto Gandalf acreditava que os povos livres ainda tinham força para resistir ao mal, Saruman via isso como uma pura ilusão. Ele via Gandalf como alguém nobre e poderoso, mas ao mesmo tempo achava que ele estava sendo muito ingênuo. Então, em vez de matar o Gandalf, Saruman preferiu tentar convencê-lo a se juntar a ele, acreditando que com o tempo Gandalf se tornaria mais realista e veria que Saruman estava certo em se aliar a Sauron, mesmo que apenas temporariamente, até conseguir o poder necessário para traí-lo.
Só que no meio disso, Sauron usou a Palantir para inserir medos e dúvidas na mente de Saruman, reforçando a sua própria influência. E aos poucos, Saruman foi absorvendo as ideias de que qualquer resistência seria inútil e de que Sauron acabaria dominando tudo. Sauron compartilhou partes de seus planos com Saruman, destruindo qualquer esperança que ele pudesse ter sobre o futuro da Terra-média. Sauron viu claramente que Rohan não iria ajudar Gondor, porque ambos os reinos estavam enfraquecidos pela desconfiança. E ele sabia que Sauron já tinha um exército de orcs prontos no norte, além dos mortos-vivos, das tropas dos Radarins vindo do leste e além dos piratas e mercenários que já estavam chegando. Era quase certo que Minas Tirith cairia. Como ele não conseguia ver o quadro completo, tudo parecia sem esperança e parecia improvável que alguém pudesse ajudar na hora da necessidade. Essa imagem que Sauron criou na mente de Saruman era extremamente sombria. Ela deixava tudo à mercê do acaso, algo que ia contra a personalidade controladora de Saruman. E foi assim que ele começou a se afastar da sua missão original e se tornou o Saruman de muitas cores, assumindo o papel de um mago criador de um novo anel e de uma nova ordem. Cada um dos magos enviados para a Terra-média tinha liberdade de seguir o seu próprio caminho. Saruman acreditava que se ele não conseguisse realizar a sua missão pegando o anel imediatamente, pelo menos Sauron reconheceria o seu poder e buscaria o seu apoio, assim como o de Gandalf. Só que Saruman ignorava que Sauron já era um dos seres mais obstinados de toda a Terra-média. No fim, Saruman também não sabia nada sobre o portador do anel ou a localização dele. Ele precisava de Gandalf porque ele sabia que o Gandalf sim tinha informações sobre o anel e o seu portador. Saruman não tinha ideia de onde o anel estava ou quem o possuía. Ele até tentou obter essas informações, mas falhou. E é provável que ele não pretendesse matar o Gandalf imediatamente. Seu plano era mantê-lo preso até que ele conseguisse as informações que ele precisava, mesmo que fosse por métodos pouco amigáveis, digamos assim. E por mais que Saruman ainda tivesse algum escrúpulo, é improvável que ele fosse contido para sempre. E se Gandalf não tivesse escapado, Saruman poderia ter decidido sim matá-lo, porque ele veria Gandalf como uma ameaça grande demais para deixar viva. Só há um Senhor dos Anéis. Saruman sabia que derramar o sangue de Gandalf abertamente traria graves consequências, porque Gandalf tinha amigos poderosos. Isso poderia atrair a atenção de Gwaihir de Radagast e até mesmo do próprio Eru. E ele não compartilha o poder. Quando a escuridão parecia mais densa e a luz estava cada vez mais distante, Saruman ainda optou por não ir tão longe. Ele achou que a decisão mais inteligente naquele momento era manter Gandalf vivo, mesmo que isso pudesse mudar no futuro, caso ele se tornasse uma ameaça maior. Então você escolheu a morte. Durante os eventos de O Senhor dos Anéis, o mago Radagast, o Castanho, permaneceu principalmente afastado dos grandes acontecimentos que sacudiram a Terra-média. Enquanto Gandalf estava ocupado reunindo os povos livres para combater Sauron, e Saruman se tornava um aliado temporário do inimigo, Radagast optou por uma vida mais discreta e solitária. Sua decisão de não participar das questões centrais do conflito levanta questionamentos e perguntas sobre a sua fidelidade à missão que lhe foi atribuída ao ser enviado à Terra-média pelos Valar.
Embora sua presença pudesse ter sido valiosa no campo de batalha, Radagast escolheu uma rota menos convencional, digamos assim, se dedicando à preservação da natureza e ao cuidado das criaturas que vivem nela, ao invés de se envolver diretamente nas hostilidades contra as forças de Sauron. Essa diferença de abordagem levanta debates sobre o que realmente significa ser um Istari e qual é o limite da sua obediência ao plano divino. Ele podia se recusar a cumprir a sua missão? Essas questões serão discutidas com detalhes no vídeo de hoje. Apesar de todos os magos terem sido enviados com o propósito de auxiliar os povos livres, todos eles falharam em sua missão, exceto por um Istari, Gandalf. De todos eles, apenas ele permaneceu fiel e foi o último a chegar. Enquanto Radagast, o quarto enviado, se apaixonou pelos muitos animais e pássaros que habitavam a Terra-média e abandonou elfos e homens para passar seus dias entre as criaturas selvagens. Em primeiro lugar, Radagast era conhecido por seu amor e conexão com a natureza e as criaturas que habitavam a Terra-média. Isso nós já sabemos. A sua preocupação com a preservação da vida selvagem muitas vezes o distraía das questões mais urgentes enfrentadas pelos povos livres. Enquanto Gandalf e Saruman estavam imersos em intrigas políticas e confrontos diretos com as forças de Sauron, Radagast estava mais preocupado em proteger as florestas, os animais e os segredos da terra. Além disso, Radagast era mais ingênuo e menos sábio do que os seus companheiros Istari. Ele foi facilmente influenciado e manipulado por Saruman, que já não gostava dele. Pois, para quem não sabe, Saruman foi meio que obrigado a levar Radagast junto com ele para sua missão na Terra-média. Saruman percebeu a afinidade de Radagast com a natureza e explorou isso para seus próprios fins. Essa manipulação contribuiu para desviar Radagast de seu propósito original e distraí-lo das ameaças imediatas representadas por Sauron e seus seguidores. Contos inacabados. Radagast, o Castanho, riu-se Saruman e não escondia mais o seu desprezo. Radagast, o Domador de Aves. Radagast, o Simplório. Radagast, o Tolo. Outro fator que pode ter contribuído para o abandono da missão por Radagast foi o sentimento de impotência diante da magnitude do conflito. Enquanto Gandalf e Saruman estavam envolvidos em grandes batalhas e negociações diplomáticas, Radagast pode ter se sentido inadequado para lidar com a presença iminente de Sauron. A sua natureza mais contemplativa e reservada pode tê-lo levado a se retirar para os confins da Terra-média, onde ele se sentia mais confortável e capaz de fazer a diferença em uma escala menor. Além disso, Radagast pode ter percebido que a sua verdadeira vocação estava em cuidar da natureza e das criaturas que as habitam, em vez de se envolver diretamente na guerra contra Sauron. Ele pode ter sentido que a sua contribuição seria mais significativa ao preservar o equilíbrio ecológico da Terra-média, garantindo que houvesse um mundo para proteger mesmo depois da derrota de Sauron. E também é importante considerar que Radagast também era um mago sujeito a falhas e fraquezas como qualquer outro.
E a guerra contra Sauron era uma empreitada perigosa e sacrificante, e nem todos os envolvidos estavam dispostos ou capazes de enfrentar seus desafios. Mas não se engane se você pensa que Radagast não contribuiu em nada para o destino da Terra-média. A sua presença era frequentemente sentida mais nos bastidores, como um sussurro entre as árvores ou um vislumbre rápido de um pássaro colorido. Enquanto os olhares se voltavam para os grandes heróis e vilões da história, Radagast seguia seu próprio caminho, agindo como um guardião silencioso da Terra-média. Houve ocasiões em que Radagast se encontrou brevemente com outros personagens importantes, como quando ele encontrou Gandalf no Condado e o alertou sobre os perigos iminentes que se aproximavam de lá. Vão alcançá-lo. Gostaria de vê-los tentar. Foi ele também que enviou a águia até Gandalf quando ele estava preso no alto da torre de Saruman. Radagast também é chamado para participar do conselho que decidiria o que fazer com o anel, que agora estava em posse de Frodo em Valfenda. Elfos são enviados até Radagast para o chamar, mas o mago não estava em casa. No entanto, esses encontros eram raros e muitas vezes fugazes, já que Radagast preferia a solidão e a companhia das criaturas da floresta. A ausência de Radagast nas páginas principais da história não diminui em nada a sua importância, pois ele desempenhou um papel crucial nos bastidores, garantindo que a Terra-média permanecesse um lugar de maravilha e encantamento, mesmo em tempo de escuridão e desespero. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Quando em dúvida, Meradoc, sempre siga seu nariz.